Dando, portanto, sequência, Roberto teremos Babini, agora mestre a das cerimônias. conferência de encerramento. Para integrar a nossa mesa, excelentíssimo ministro, doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte, que será apresentado por Sua Excelência, desembargador e diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, doutor Carlos Alberto Bosco. Boa tarde. Agradeço uma vez mais a presença de todos. Digo da minha honra e satisfação de poder apresentar a conferência de encerramento desse 23º Congresso de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, sobretudo Carlos ao Alberto lado Bosco, do ministro do desembargador, diretor da TST, Escola Judicial Alexandre TRT, 15ª Região. Agra Belmonte, que muito nos honra. Já com a devida permissão do ministro, como era de esperar, o currículo é extenso, então já pedi autorização para simplesmente mencionar que o ministro é doutor em Justiça e Sociedade e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Gama Filho, além de especialista em Direito Privado aprofundado pela Universidade Federal Fluminense. O ministro tem uma vasta experiência acadêmica, é doutor honoris causa da Universidade de Santa Úrsula, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da Academia Nacional de Direito Esportivo e membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Ou seja, como eu disse, como se é de esperar, o ministro tem o extenso currículo. Bom, em razão do adiantado da hora, o ministro e eu terei de ser breve. A palestra será em cima do tema Justiça Social, Tecnologia e Relações de Trabalho. Pois é, ministro, no meio de uma revolução industrial, né? Quarta revolução industrial, revolução digital, caracterizada com a inteligência artificial, trabalho em plataforma, os contratos de trabalhos atípicos, a uberização tão bem falada aqui. Aí nós nos defrontamos com a questão da justiça social, da paz social, que é a busca do direito do trabalho. Como ficam essas vertentes, como ficam essas questões. E mais, o que mais me incomoda, sobretudo, ministro, e eu penso que talvez o senhor fale, é o esvaziamento da competência da justiça do trabalho, que é lamentável. Sem maiores delongas, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito boa tarde a todos. Convidando para esse exercício de autoimolação, afinal, acho que estamos todos com fome, então vamos desfrutar em conjunto dessa dificuldade que será ouvir-me. Alexandre de Souza Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Feita pelo desembargador diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, doutor desembargador Carlos Alberto Bosco. Eu parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região por mais esse congresso, sempre exitoso. Eu, todas as vezes em que eu estive aqui presente, eu experimentei, eu vivenciei essa densidade de público e sempre presente. Basta ver não apenas todos os apoios, patrocínios, como também, apesar de se tratar de 1h15 da tarde, ainda há alguma resistência aqui presente. Cumprimento o desembargador presidente do TRT, doutor Samuel Hugo Lima, cumprimento a nossa querida Ana Paula Lockman, cumprimento aqui o Giordani e cumprimento também, eu estou aqui com uma dificuldade, o desembargador Lorival. E todos os demais aqui presentes, senhoras e senhores, amigos, o Feliciano, aqui também. Parabenizo imensamente o ministro Augusto César pela brilhante palestra e que nos faz sempre refletir, o mesmo a doutora Vólia Bonfim. Falar de justiça social, tecnologia e relações de trabalho, nesse pouco tempo, com plateia já cansada de tanto que ouviu aqui, é um exercício, uma tarefa complicada. Mas vamos fazer aqui fazer uma tentativa.
Os teares, a máquina a vapor, o motor a combustão, a energia elétrica e o emprego da ciência na produção foram esses fatores, cada um a seu tempo, tecnologias revolucionárias. Isso é facilmente percebido pelas disrupções que causaram. Para se ter uma ideia da dimensão da disrupção causada pela tecnologia ao longo da segunda Revolução Industrial, os novos modelos de produção provocaram e consolidaram o êxito rural, a concentração de vida urbana, puseram fim ao artesanato independente e às corporações de ofício, impuseram um novo modo de vida e um novo modelo de relações de trabalho. Os impactos causados pelas tecnologias da época foram tamanhos que geraram conflitos simultâneos e instabilidade em vários países do globo. Todos terminaram se transformando política e economicamente. Foi preciso uma grande guerra e um tratado de paz, em 1919, visando, entre outros pontos, a criação de um organismo internacional de produção de normas de proteção ao trabalho para que a paz global voltasse a reinar e a paz social interna nesses países pudesse se concretizar. Então, verifica-se que a tecnologia nunca foi estranha ao direito do trabalho. Pelo contrário, o direito do trabalho surgiu exatamente por causa da tecnologia. Surgiu para enfrentar os efeitos da precarização. Por um lado, surgiu para dar dignidade aos trabalhadores e diminuir a desigualdade social. Mas, por outro, surgiu para dar ganhos ao trabalhador para poder consumir e movimentar a economia. Ninguém aqui é ingênuo. Portanto, estranho é estranhar os efeitos da tecnologia nas relações de trabalho. Estranho é estranhar os efeitos precarizantes da tecnologia nas relações de trabalho. E mais estranho ainda é questionar o papel protetivo da atuação do direito do trabalho contra a precarização causada pelas novas tecnologias. O estado de bem-estar social, inaugurado no pós-Segunda Guerra Mundial, chegou ao fim a partir do momento em que se percebeu, lá pelos idos de 1970, que a máquina podia substituir o ser humano sem encargos trabalhistas, porque não precisa de férias nem de 13º salário, e a especulação financeira distanciou o lucro dos resultados reais da livre iniciativa e do trabalho. Naquela quadra da história, os ascensoristas foram eliminados dos prédios públicos, surgiram as portarias eletrônicas, as secretárias eletrônicas, também a máquina de escrever elétrica, que pouco tempo deu lugar à eletrônica e mais tarde ao computador pessoal. Postos de trabalho foram suprimidos, mas novas ocupações em seguida os substituíram. De qualquer sorte, a construção civil e os estaleiros funcionavam a pleno vapor, gerando empregos e inclusão. No entanto, daí para frente, em ritmo cada vez mais veloz, a robotização foi implantada nas indústrias. Os computadores passaram gradativamente a suprimir profissões ou a quantidade de profissionais necessários a diversas tarefas, e a globalização teve início. E teve início fragilizando a produção brasileira, carente de tecnologia própria ou competitiva. Recessão, desemprego, flexibilização e desregulamentação ingressaram na ordem do dia, num país tecnologicamente despreparado para produzir ciência e oportunidades de melhor qualidade. No passo seguinte, os computadores foram conectados em rede e, com auxílio das novas tecnologias de comunicação, armazenamento de aplicativos, tornaram possível a realização de afazeres e relacionamentos à distância em tempo real. Finalmente, a computação e a rede foram indexados algoritmos e inteligência artificial, sobre as quais o ministro Augusto César aqui falou, que permitiram velocidade nas escolhas e tomadas digitais de decisões nas interações humanas, facilitando realizar negócios ou tarefas ou realizá-los sem deslocamento. É possível, em fração de minutos, apurar o melhor preço de um ar-condicionado, de hotel de determinada categoria na França, de fazer e escutar uma playlist de músicas, de pedir um veículo de transporte por aplicativo, de fazer transferências bancárias ou contratar financiamento. Portanto, o que atualmente assusta não é a tecnologia. O que atualmente assusta não é a precarização. Repito que foi por causa delas, da tecnologia e da precarização,
que o direito do trabalho surgiu. E com ele sempre conviveu. Com a tecnologia, com elas sempre conviveu. Buscando soluções capazes de dar dignidade ao trabalhador. As condenações por danos extrapatrimoniais a partir dos anos 1990 são disso um grande exemplo. O que impressiona é a velocidade com que novas tecnologias se sucedem, causando disrupções que antes levavam séculos ou algumas décadas sem que haja tempo de implantar soluções de inclusão ou de reinclusão no mercado. O que impressiona é a intensificação do trabalho a partir da tecnologia e seus efeitos, entre eles o aumento do desemprego estrutural, da informalidade, da precarização, da desigualdade social e até mesmo do número de afastamentos e benefícios previdenciários no mercado formal, decorrentes de danos à saúde física e mental do trabalhador, quer pela incerteza, quer pelo acúmulo de funções num só trabalhador, e não mais de tarefas, quer finalmente pelo ritmo cada vez mais frenético de trabalho. O que impressiona é a incapacidade do Congresso Nacional de acompanhar o ritmo das transformações, haja vista a falta de regulação da proteção à automação e, especificamente, da regulamentação do trabalho em plataformas digitais ou aplicativos. Essa incapacidade faz com que o Judiciário se ative, buscando ele próprio soluções que o Congresso não deu e que vem, finalmente, a ser criticado. A pergunta que se faz é como, a um só tempo, incentivar a livre iniciativa, diminuir os custos para concorrer no mercado, proteger o trabalhador dos efeitos da automação, evitar a precarização e ainda gerar ocupações. Esse é o debate que deveria estar na ordem do dia e que envolve não apenas um plano a curto, médio e longo prazo de investimento em educação, ciência e tecnologia. Extrair e exportar matéria-prima, que no Brasil abunda, é importante, mas receber royalties por meio de multinacionais espalhadas pelo mundo para vender ciência, tecnologia e influência é muito mais importante, muito mais rentável e oportunizador. Esse debate também envolve o que fazer com essa massa cada vez maior de pessoas excluídas do mercado de trabalho. E quando se chega a esse ponto do questionamento, assusta o fato dos Estados não conseguirem concretizar políticas públicas, políticas sociais, atropelados pelo poder econômico dos mega-investidores e das multinacionais. São eles que atualmente ditam as regras do jogo a Estados que ficam de joelhos. Vide Elon Musk. Assim como os clubes de futebol não mais conseguem sobreviver apenas da venda de ingressos para as partidas e das mensalidades dos sócios, os Estados não conseguem mais viver do recolhimento de tributos. A CLT surgiu em 1943, próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, num país que tensionava a industrialização, calcada na Carta del Lavoro, na doutrina cristã do Papa Leão XIII e nas normas da OIT, normas acumuladas desde 1919. Nasceu em pleno Estado Social e buscou a igualdade real por meio de concessões compensatórias legais da fragilidade de uma das partes do contrato de trabalho, ou seja, da vulnerabilidade a que se referiu o ministro Augusto César. Essa fragilidade decorria da dependência econômica do trabalhador expressa no artigo 3º da CLT, dependência econômica sobre a qual, muito bem, em 1901, falou Barassi. Essa dependência econômica expressa no artigo 3º da CLT resultava da impossibilidade de acesso do trabalhador e controle dos meios produtivos da atividade organizada pelo empregador. Portanto, sem condições esse trabalhador de formar uma clientela própria, ele detinha a condição de hipossuficiente, submetia-se ao poder patronal e, assim, necessitava de proteção especial. Se o trabalhador for excluído da plataforma digital, em se tratando de transporte por aplicativo, ele fica sem a clientela, porque a clientela não é dele. A clientela é formada para a pessoa que organiza a atividade, e essa atividade não é de aplicativo, essa atividade é de transporte.
Mas a CLT, ela foi além da doutrina social. Com base no Código Civil Italiano de 1942, a CLT trouxe para o mundo jurídico brasileiro as então modernas noções de empresa, estabelecimento, grupo econômico, sucessão, fraude e igualdade de gênero. Igualdade de gênero que deixaram pasmo o individualista Código Civil Brasileiro de 1916, que até 1962 submeteu a mulher casada ao consentimento do marido para as variadas tarefas e objetivos. No plano coletivo, apesar de ter sido tão criticada, a CLT trouxe para o ordenamento brasileiro as ações coletivas, os contratos coletivos de trabalho e a teoria da imprevisão. Então, a CLT pode ser acusada de tudo, menos de ser revolucionária e transformadora. Mas o mundo, esse sim, está em constante transformação. E o dinamismo das relações de trabalho impôs, ao longo da vigência da CLT, constante flexibilização legislativa e jurisdicional. Mas, ao longo dos anos, apesar das alterações sofridas e leis especiais que a ela aderiram, a CLT, e nisso talvez tenha havido uma grande contribuição da jurisprudência, foi perdendo a sua pujança como lei reguladora das condições de trabalho. O alcance de apenas 15% da população economicamente ativa e empregabilidade, 15% de empregados nesse país, apenas 15%, o índice de 46% de informalidade e a disparidade protetiva entre os trabalhadores com vínculo de emprego e os demais tipos de trabalho revela um desacerto entre a regulação, a jurisprudência e o mundo real. A reforma trabalhista de 2017 não resolveu o problema e sequer atacou pontos essenciais. Não regulou o trabalho prestado por meio das plataformas digitais nas novas tecnologias, apesar do artigo 6º, parágrafo único da CLT. Não tornou a realização de horas extraordinárias uma exceção num país com altíssimo desemprego e necessidade premente de inclusão. Não se preocupou com a informalidade, que sobrecarrega os contribuintes da economia formal, não desvinculou a tributação da folha de pagamento, substituindo-a pelo lucro, e não realizou a plena liberdade sindical que daria representatividade aos sindicatos e voz ao trabalhador. Note-se que a falta de regulação do trabalho prestado por meio de aplicativos deriva da infringência ao artigo 7º, 27 da Constituição Federal, que determina ao Congresso Nacional a regulamentação da proteção do trabalhador à automação. Eu penso que talvez proteção à automação nós tenhamos na prática o frentista do posto de gasolina, não é isso? Eu não me lembro de nenhuma outra lei que efetivamente proteja a existência do trabalho frente à automação. Essa constatação faz tudo retornar ao ponto de partida. Automação é o processo de extração, fabricação, comercialização e de prestação de serviços realizado por meio de dispositivos mecânicos ou eletrônicos que substituem parcial ou totalmente o trabalho humano. Esse é o atual problema social causado pelas novas tecnologias. No atual estágio, elas suprimem grande parcela do trabalho humano, causam desemprego e, diante da maior procura em relação à oferta e de maior velocidade de descentralização crescente do processo produtivo, também terminam por precarizar as condições de trabalho. E essa constatação, então, faz tudo retornar ao ponto de partida. Se há precarização, o motivo nuclear da existência do direito do trabalho restou preservado. E ele é indispensável para humanizar, incluir, reduzir a desigualdade social e gerar oportunidades e melhoria de nível social às futuras gerações desses trabalhadores. Apesar dos equívocos e omissões, a reforma trabalhista acertou em cheio quando buscou identificar os direitos disponíveis para efeito de negociação coletiva, de forma a dar segurança aos ajustes coletivos e permitir o ajustamento
das normas trabalhistas às circunstâncias particulares de trabalho e de produção de diversos setores econômicos. E aí se encontra, penso eu, um dos caminhos para a real modernização das relações de trabalho, ou seja, por meio de soluções encontradas pelos próprios atores sociais, que podem servir de exemplo para outras categorias, o que requer, no entanto, participação massiva sindical e efetiva representatividade num sistema de plena liberdade. Os acordos e convenções coletivas são, por natureza, instrumentos de flexibilização das condições de trabalho estabelecidas em lei. Servem precisamente para a prevenção e solução por autocomposição de interesses contrapostos e de conflitos coletivos de trabalho, por meio da substituição da normatividade legal, o acrescentamento dela, produzida pela autonomia da vontade privada coletiva. Caso contrário, não precisa, basta a lei. Os acordos e convenções coletivos de trabalho sempre estiveram na CLT para a solução negociada dos problemas conjunturais econômicos, locais, regionais e nacionais. Sempre estiveram em relação às dificuldades financeiras de certas empresas e também em razão das condições particulares de trabalho de uma empresa ou em determinado setor produtivo que requer normas especiais engendradas pelas partes para efeito de composição. O que mudou foi o mundo. Essas normas já existiam na CLT, o mundo é que mudou. E essa mudança exigiu uma nova visão sobre a concepção e aplicação nas relações de trabalho. A disparidade de compreensão sobre o que podia ou não ser negociado em sede coletiva levava o judiciário a anular cláusulas coletivas pelos mais variados motivos, sem que se pudesse identificar uma diretriz única capaz de falsificar as várias hipóteses. Essa situação causava insegurança ao jurisdicionado e impactava a vida das empresas, que eram muitas vezes surpreendidas com a eventual invalidade judicial de uma cláusula negociada entre os sindicatos de categoria econômica e profissional, de categorias econômica e profissional, ou destes com as empresas. E pior, a cláusula considerada prejudicial era anulada, mas o restante da norma coletiva compensatória da supressão ou redução de um direito era preservada. A empresa cedia direitos, ficava sem a contrapartida e ainda precisava pagar diferenças decorrentes das anulações, e diferenças que não estavam previstas em seu orçamento. E os trabalhadores ganhavam os benefícios sem necessidade de dar contrapartidas. Pior dos mundos para as empresas e melhor dos mundos para os trabalhadores. Não bastasse, os mesmos sindicatos que participavam da celebração dos acordos e convenções coletivas iam depois ao judiciário, substituindo trabalhadores para buscar a nulificação de cláusulas coletivas que eles mesmos haviam negociado. Diante da compreensão de que os direitos trabalhistas seriam, em regra, indisponíveis e que somente por exceção seria admissível a negociação se sobrepor à lei, em 2015, a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, em processo em que se discutia a liberdade negocial em PDVs. E no RE 590-415, Santa Catarina, por meio do voto do ministro Barroso, o STF estabeleceu, em repercussão geral, a tese de que a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja a quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego. E desde que essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. O voto condutor deixou claro, no entanto, que no âmbito do direito coletivo não se verifica a mesma situação de assimetria do poder presente nas relações individuais de trabalho. Daí que a autonomia coletiva não está sujeita aos mesmos limites da autonomia individual. Valendo-se dessa premissa, em 2017, e buscando identificar o que pode ou não ser negociado pelas categorias profissional e econômica, a reforma trabalhista, então, estatuiu, no artigo 611-A da CLT, que os acordos e convenções coletivas de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre os direitos ali enumerados, que considerou disponíveis para ajustes coletivos, identificou os direitos que podem ou não, pelo exercício de autonomia privada, ser negociados,
privilegiando, então, os ajustes coletivos. Pode-se até se questionar se esse ou aquele direito deveria estar ali ou não, mas houve, pelo menos, um exercício de identificação de direitos dos quais as entidades coletivas poderiam dispor e, com isso, então, dar segurança aos ajustes. Isso nada tem a ver com questão de ultratividade. A ultratividade é algo que deveria ter sido preservado. A súmula 277. Se eu tiver, numa locação residencial, um contrato de 30 meses, e esse contrato chegar ao seu fim, e o inquilino continuar no imóvel, ele vai continuar no imóvel nas mesmas condições daquele contrato que terminou. O nome disso é ultratividade. Então, a ultratividade vem a ser o seguinte: acabou a norma coletiva, aquelas condições vigoram até que uma nova norma coletiva a suceda. O legislador de 2017, que pôs fim indevidamente à ultratividade, apontou como indisponíveis no artigo 611b os direitos enumerados nos artigos 7º, 8º e 9º da Constituição, acrescido de outros reconhecidos pela lei infraconstitucional, políticas públicas e pela jurisprudência. E, bem ou mal, ao diferenciar esses direitos, ele deu realmente alguma estabilidade aos sindicatos para que esses sindicatos pudessem fazer esses ajustes, para que esses ajustes se tornassem perenes durante o tempo de sua vigência. Foi além e dispôs sobre a necessidade de demonstração de contrapartidas, no sentido de que tudo aquilo faz parte da barganha necessária à discussão das normas coletivas num processo de negociação. Frente aos questionamentos sobre os limites da negociação coletiva após a reforma trabalhista, novamente o STF foi instado a se manifestar no tema de repercussão geral número 1046, fixando a tese de que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente disponíveis. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele disse aquilo que já estava na lei. Tudo aquilo que for de natureza disponível, nesse caso, pode ser objeto de negociação. O que o Supremo fez, na verdade, foi referendar a norma legal, foi tornar essa norma legal constitucional. Com base no fundamento do tema da repercussão geral 1046, o TST tem se debruçado sobre isso e tem decidido várias questões. Horas extras e horas noturnas calculadas sobre o valor básico do salário, noto aqui um outro: validade do acordo coletivo de compensação em atividade insalubre sem permissão da autoridade competente. Esse é um tema importante, interessante. Eu até particularmente não concordo. Eu acho que, quando se trata de atividade insalubre, nesse caso, justamente por ser prejudicial, ela necessita não apenas da vontade coletiva, mas também de uma verificação sobre os efeitos dessa possibilidade. Compensação de horas extras deferidas com gratificação de função de bancário afastado do enquadramento do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Isso pode ser até, em algumas situações, até benéfico ao trabalhador. Redução do intervalo intrajornada para 30 minutos por meio de negociação coletiva. Aqui há vários defensores disso, porque se é possível essa redução pela mera fiscalização, e essa questão não seria, eu estou dizendo o que dizem os defensores, não seria uma questão de saúde, então, nesse caso, seria possível.
validade de fixação de turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas em horários alternados durante 14 dias consecutivos de trabalho, seguidos de 14 dias de folga. Creio que isso é um exagero, né? Eu penso que o TST já havia exagerado quando possibilitou a prestação de horas extras em turno ininterrupto de revezamento, fazendo com que, extinguindo um dos turnos, né? Porque se a Constituição determinou que essa jornada de turno ininterrupto de revezamento devesse ser de 6 horas, é porque trata-se realmente de uma situação extremamente prejudicial ao trabalhador. O trabalhador, digamos, numa semana trabalha de manhã, na outra semana trabalha de tarde, na outra trabalha de noite, na outra trabalha de madrugada. Como é que ele vai fazer uma faculdade? Como é que ele vai programar a vida dele? Então, trata-se de uma situação realmente difícil. E, por isso, a jornada é reduzida. E são, digamos, pela Constituição, 4 turnos de 6 horas, se essa atividade for realmente de funcionamento ininterrupto, às 24 horas do dia. Então, 6 horas de trabalho vezes 4 turnos, 24 horas. A partir do momento que o TST vai e permite 2 horas a mais, nós passamos a ter 3 turnos de 8 horas, dando 24 horas. Então, milhares de trabalhadores colocados no olho da rua. Na prática é isso. Por isso que eu digo das horas extras habituais prejudiciais, a inclusão. E a partir do momento em que fazemos isso daqui 12 horas, nós transformamos em 2 turnos de 12 horas. E aí colocamos mais trabalhadores no olho da rua, porque 12 mais 12 dá 24 horas. O Supremo decidiu sobre terceirização, na contramão do que vinha decidindo o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu em relação aos PDVs, na contramão do que vinha decidindo o Tribunal Superior do Trabalho. Agora, por reclamação institucional, que muitos chamam de constitucional, ele também decidiu que a Justiça do Trabalho não é competente, pelo menos naquele caso, para decidir vínculo de emprego em relação ao Cabify, se eu não me engano, né? Uma transportadora dessas, porque se assemelha a motorista de carga. Ou seja, o motorista de Cabify, então, quer dizer, o passageiro deve ser a carga, acredito, né? Ele que é transportado, então o passageiro é a carga e o outro que dirige é o burro de carga. Deve ser essa, não sei, mas, enfim, excluiu, decisão judicial não se critica, né? Excluiu, então, do âmbito do Poder Judiciário Trabalhista decisões dessa natureza. Mas o Supremo também tem dado decisões que, ainda que sejam criticáveis, para a compreensão trabalhista, porque o Tribunal Trabalhista é um tribunal com visão social, enquanto o Supremo Tribunal Federal ele tem uma visão não apenas social, mas econômica, e talvez tenha uma percepção diferente da realidade que nós temos. Mas tem também decidido de outra forma. Por exemplo, no tema 638, o artigo 477-A da CLT dispõe que as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical de celebração de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação. O que vem a ser despedida coletiva, individual e etc.? A individual é a dispensa isolada, que não envolve, além do trabalhador despedido, outros trabalhadores na mesma oportunidade despedidos. Ou que a dispensa plurima é a que atinge determinado número de trabalhadores despedidos numa mesma ocasião, mas por fatos distintos que não guardam relação entre si. E dispensa coletiva, finalmente, é a que abrange determinado número de trabalhadores despedidos numa mesma ocasião pelo mesmo fato gerador. Quando ela alcança um grande número de trabalhadores em relação ao porte da empresa, denominada despedida em massa ou despedida massiva.
mesma ocasião não é o mesmo dia, né? A legislação portuguesa, por exemplo, no artigo 359 daquele diploma, ela estabelece como dispensa coletiva operada simultânea ou sucessivamente no período de 3 meses, abrangendo pelo menos 2 ou 5 trabalhadores, ou seja, mais de um trabalhador despedido, uma despedida coletiva, depende do porte da empresa, né? Então, nem toda despedida coletiva é uma despedida em massa. Quer se trate de despedida individual, plurima, coletiva, ela pode dar-se de forma justificada ou injustificada. A proteção prevista na norma constitucional diz respeito à despedida por denúncia vazia de motivos, ou seja, a despedida sem justo motivo. Muito bem. E vários países europeus, eles condicionam a dispensa plurima ou coletiva à comprovação da necessidade de prévia negociação sindical. E a Convenção 158 da OIT segue exatamente nessa linha. O fato é que o artigo 477-A, realmente, ele não contraria a Constituição. Essa proteção constitucional ainda depende de regulamentação, mas não contraria, ou seja, as dispensas não necessitam de autorização, né? Quanto às individuais, até que sobrepõem a regulamentação prevista no artigo 7º da Constituição, podem ser promovidas sem justa causa de forma tarifária, desde que não sejam efetuadas por discriminação, retaliação ou que o trabalhador não seja detentor de garantia de emprego ou estabilidade. As despedidas por falta grave de estáveis dependem de prévio inquérito. Quanto às coletivas que não sejam em massa, carecem de regulamentação que defina número e situações a partir das quais ela pode ser caracterizada. E até que assim ocorra, o direito comparado pode ser utilizado como paradigma. É o caso aqui da legislação portuguesa. A situação que o STF julgou, confirmando a decisão do TST, foi a da despedida coletiva em massa, referente ao caso Embraer, que em 2009 realizou, deste tribunal aqui, realizou a dispensa de 4.200 trabalhadores sem antes entabular negociação coletiva. Por maioria, apreciando o tal tema, 638, negou provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese de que a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. O STF deixa claro que o interesse público está por trás das despedidas coletivas em massa, porque envolve o sustento de quantidade significativa de trabalhadores e de suas famílias. Outro tema, e que o STF também navegou, né, nas mesmas águas pelas quais navegava o TST, pelo menos a maioria do TST, no sentido do reconhecimento da responsabilidade objetiva, da responsabilidade objetiva em se tratando de acidentes do trabalho, né? A Constituição, por um lado, num determinado dispositivo, deixa crer que se trata a responsabilidade, que se trata de responsabilidade apenas subjetiva, mas a partir do momento em que ela fala de prevenção que o trabalhador, que o empregador deve ter no tocante ao ambiente de trabalho contra os riscos à saúde e segurança do trabalhador, demonstra que essa responsabilidade não apenas é objetiva, como inclusive preventiva. E então, chegando já à nossa conclusão, que vem a ser justiça social. Justiça social é a distribuição dos valores fundamentais de forma a garantir a dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho num ambiente saudável, seguro, democrático e pluralista. Esse ambiente deve ser provido das condições necessárias à geração de oportunidades e deve também assegurar a todos plena possibilidade de desenvolvimento material e espiritual. O dia que essa nossa sociedade for capaz de fazer com que todos, e não apenas um preto, filho de pedreiro de uma lavadeira, venha se tornar presidente
do Supremo Tribunal Federal e falar 4 línguas estrangeiras além da brasileira, o dia em que isso não for uma exceção, o dia em que isso possa se tornar uma regra, aí sim essa sociedade será justa. O dia em que um retirante nordestino, que se tornou presidente da República, e não precisa ser apenas ele, mas deixe esse retirante de ser uma exceção e passe a ser uma regra, não a regra de se tornar presidente, mas a regra de inclusão, nós podemos dizer que essa sociedade é uma sociedade que acolhe, uma sociedade que é justa. E a pergunta que nós devemos fazer é essa: a nossa sociedade é uma sociedade justa? Ela assegura a todos a plena possibilidade de desenvolvimento material e espiritual? Nós temos educação para todos, saúde para todos, bem-estar para todos, inclui a todos. O mundo sofreu alterações significativas a partir dos anos 1970, causadas por tecnologias novas que se sucedem em ritmo progressivo, e essas tecnologias causam disrupções que diuturnamente afetam os métodos produtivos, o mercado de trabalho e a distribuição de riquezas. Cabe, assim, interpretar o direito do trabalho de forma dinâmica e com proteção ajustada aos novos tempos. Doa a quem doer. Até a Lei 11.101 de 2005, por exemplo, ocorria a sucessão quanto aos créditos trabalhistas na falência, mas, apesar desse direito expresso na lei, a sucessão afastava os interessados na aquisição do negócio ou bens do falido. Daí que não se arrecadava numerário suficiente pela venda à comunidade produtiva, o trabalhador do falido terminava nada recebendo. Ele tinha garantia na lei, mas na prática não recebia nada. Essa proteção de fato existia? Não. É essa a interpretação que nós precisamos dar. Nós precisamos, de fato, ver o que protege e o que na realidade desprotege. A lei vedou a sucessão e o STF a considerou constitucional. Então, a possibilidade de venda da unidade produtiva sem sucessão permite que o trabalhador, como credor privilegiado, possa receber seu crédito na falência. Agora, se deveria ter havido limitação do valor fora do acidente do trabalho, limitação a 5 salários mínimos ou não, isso já é um outro questionamento. Então, a interpretação ela deve ser, como no caso de determinados temas do STF a que eu me referi, ser adequado aos novos tempos. E, por outro lado, exigir proteção legislativa adequada ao tipo de trabalho executado. A não intervenção não significa regulação pelo próprio mercado. Não significa que a regulação pelo próprio mercado seja um modelo adequado, porque essa regulação pelo próprio mercado ela não promove a justiça social e incentiva a desigualdade. Nós estamos falando aqui de relação de trabalho, nós estamos falando de relação em que uma das partes precisa de proteção especial. Então, dizer que essa parte que precisa de proteção especial, que essa proteção especial vai ser dada pelo mercado, é uma heresia. É lógico que não vai ser dada pelo mercado, tem que ser dada pela lei. Também pode ser construída por meio da participação sindical, em autorregulação, e não em heterorregulação, mas é preciso que o seja. No caso do Uber, a impossibilidade de formação de clientela própria, a exclusão do sistema por arbítrio da plataforma digital, a eventual preterição do trabalhador mais bem, por outro mais bem avaliado na distribuição da clientela com base na classificação, e o custeio do seguro e da manutenção do veículo sem participação de quem dele se aproveita para lucrar com o transporte, reclamam uma legislação protetiva. Assim como o trabalhador subordinado, o avulso, o temporário, o representante comercial, o agente civil e o empreiteiro têm proteção definida em lei, os trabalhadores autônomos economicamente dependentes, mormente os que nessa condição trabalham por meio de plataformas digitais, carecem, sim, de uma legislação que lhes dê dignidade e representação sindical. Eles não são, repito, burros de carga. Justiça Social reclama tributação sobre o lucro
e não sobre o trabalho. É um país injusto, em que o autônomo, muitas vezes, PJ, seja lá o que for, fica isento. Apesar de receber valores extraordinários, o trabalhador paga 27,5% de imposto de renda. Por outro lado, o trabalho informal não gera tributação direta, o que sobrecarrega os contribuintes da economia formal, razão pela qual a fiscalização e o incentivo à formalização devem atuar em conjunto. Eu peço desculpas por ter me estendido em 2 minutos e 58 segundos, mas agradeço imensamente que vocês tenham resistido até agora. Muito obrigado. Auditório lotado aplaude o ministro Agra Belmonte e o desembargador Carlos Alberto Bosco o cumprimenta. Parabenizo o ministro Carlos Alberto Agra Bosco, Belmonte, desembargador assim diretor como da faço Escola ao Judicial do ministro TRT Augusto César. Ministro, foi uma verdadeira aula, vários pontos abordados, eu anotei aqui várias tendências, desde o começo que Vossa Excelência fala que a CLT não é revolucionária, e de fato não é, que Vossa Excelência coloca questões importantíssimas sobre reforma trabalhista, a importância do direito de trabalho, da convenção coletiva, do acordo coletivo, sobretudo a mudança do mundo que nós vivemos. Isso é extremamente importante, e aí o senhor remete para a necessidade daquilo que a gente sempre diz, investimento em educação. Eu acho que essa é a pedra de toque, ministro, para que nós tenhamos uma conscientização efetiva. Pegando uma carona, como bem disse meu amigo Antônio Carlos Aguiar, com as minhas anotações aqui, sempre bom falar por último, Pegando uma carona do professor Drouet, são 85 milhões de emprego que deixarão de existir, poderão acabar em razão do impacto da inteligência artificial. Isso como é que nós vamos resgatar? De outro modo, ele coloca que serão criados tantos outros, superior até um superávit, um número maior, mas que precisa o quê? Uma qualificação exigida. E a qualificação exigida é buscada como? É trazida como? Simplesmente com educação, com investimento em educação. Eu teria muito mais para falar, mas só tenho a agradecer. Muito obrigado, foi um prazer e excelente palestra. E muito obrigado a todos. Obrigado.